Olá pessoal, está no ar mais um episódio da Rádio F, a sua comunicação científica e esportiva, direto da Universidade Federal de Alagoas. Aqui, o esporte e o conhecimento se encontram para promover cidadania, inclusão e, claro, muita informação com aquele jeitinho que só o IF tem. Este programa é uma produção do grupo de pesquisa Remix, Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais com nosso amado Instituto de Educação Física e Esporte. Esse podcast acontece pois conta com o apoio do programa Esporte da UFAL, por meio de 2 bolsas institucionais concedidas via edital 625, na atividade Práticas Corporais com Informação. Hoje, vamos apresentar para vocês sobre como a tecnologia e o movimento do corpo se encontram em um projeto incrível aqui nas terras alagoanas, o grupo de estudo Remix. Isso mesmo, o Remix não é só um nome legal, ele é um observatório de mídias, tecnologias digitais e práticas corporais da Universidade Federal de Alagoas. Ele fica no IF, Instituto de Educação Física e Esporte. O que é o Remix e o que exatamente fazemos? Nele, estudamos para entender como o mundo digital, as mídias e tecnologias influenciam nas práticas corporais. Quem começou e quem o coordena? Quem são os integrantes? Tudo isso começou sob a liderança do professor Silvão Menezes dos Santos. Ele é o coordenador do grupo e tem uma trajetória de peso, doutor em Educação Física, pesquisador do Labomídia e coordenador do mestrado profissional em Educação Física na UFAL. Ele trouxe essa visão de que a educação física precisa conversar com a cultura digital. E o legal é que o grupo é diverso. Tem gente da licenciatura e do bacharel em Educação Física, além de mestrandos e mestrandas. Exatamente. O Remix é um observatório vivo. Tem projetos de extensão fortíssimos, como é este, que é da Rádio F, podcast onde produzimos episódios sobre temas diversos, sobre sociologia das práticas corporais, sobre orientação de biossegurança, entre outros. Ou seja, usamos a própria tecnologia que estudamos para levar conhecimento e desenvolvimento educacional à comunidade. Além disso, alguns dos membros integrantes participaram de edições de expedições científicas do Baixo São Francisco, promovidas pela própria universidade, realizando pesquisa e atividades de extensão sobre futebol feminino. É uma galera que gosta de estudar. O Remix tem participantes do PIBIC, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, desde 2021. De lá para cá, 8 estudantes de Educação Física concluíram a sua iniciação científica com sucesso, inclusive a Rose, que está narrando este episódio para vocês. Destes, 6 participaram do programa com bolsas e outros 2 como voluntários. Atualmente, a Lohane Silva com bolsa e o Agileu Santos Júnior, voluntário, estão realizando a iniciação científica no ciclo 2025-2026. Ela está estudando o tratamento midiático esportivo do caso do estupro coletivo de Robinho e ele está estudando a trajetória midiática esportiva de Neymar pai e Neymar Júnior. O grupo está organizado em 3 linhas de pesquisa. A linha 1 é chamada de Mediação Pedagógica e Formativa de Práticas Corporais Mediatizadas, que contempla os estudos voltados para as experiências educacionais de trabalho com as mídias e tecnologias em contextos de atuação da educação física, especialmente na escola, mas também fora dela, na saúde, no esporte e no lazer. A linha 2 é denominada de Mediação Social e Ritualística, das competências de recepção de produtos midiáticos, a qual congrega as pesquisas sobre como diferentes grupos sociais recebem, compreendem e interpretam fenômenos midiáticos, como, por exemplo, o estudo do Álvaro, que se dedicou a identificar como estudantes de educação física compreendem a emergência da Casa TV nas transmissões esportivas. A linha 3, por fim,
é chamada de Mediação Institucional e Técnica de Produtos Midiáticos, que contempla os estudos de análise crítica de produções midiáticas, seja em meios de comunicação de massa, em redes sociais, como por exemplo, análises de coberturas jornalísticas de mega eventos esportivos. O que move este grupo é a importância de estudar mídias e tecnologias no diálogo com as práticas corporais. Em um mundo onde a gente passa o dia no celular, entender como as mídias digitais afetam nossa saúde e nossa relação com o corpo é com certeza fundamental. E a partir dos estudos, esperamos desenvolver um olhar crítico que proporcione desenvolver possibilidades e contribuir positivamente com o uso das mesmas para a comunidade. O Remix colabora de forma direta e indireta na formação de futuros profissionais de educação física que estarão preparados para essa nova realidade imediatista e tecnológica perante o cenário atual. Seja pesquisando, criando conteúdos educacionais, aplicando ou analisando criticamente o que consumimos na internet sobre as práticas corporais. Fomos conversar com o professor Silvão, idealizador do Remix, para ele nos explicar mais e melhor sobre o grupo. Professor, para começar, como poderia nos contar um pouco sobre sua trajetória e como se envolveu com o tema mídia e tecnologia? Como surgiu a ideia do grupo de pesquisa? Quais foram os desafios iniciais enfrentados ao criar e estruturar o grupo? Quem pode participar? Como o grupo tem contribuído para a formação crítica e científica desses futuros profissionais? Quais têm sido os principais obstáculos enfrentados pelo grupo em termos gerais? Infraestrutura, recursos humanos e financeiro. Bom, minha trajetória começa na educação física, né, na Universidade Federal de Sergipe. E lá mesmo eu iniciei minha relação com os estudos de mídia e tecnologia, né? Eu fui convidado por alguns professores que lá já estudavam essa relação, principalmente me convidando por meio do meu interesse pelo Flamengo, né? Pelo Clube de Futebol Flamengo. Então tem toda a discussão, né, do Flamengo como um time, né, ajudado pelo Grupo Globo, né, pela televisão, uma brincadeira entre torcidas sobre a história do futebol carioca e a relação com a Rede Globo. Então, lá na graduação já, né, esses professores viam meu interesse pelo futebol e pelo Flamengo, e ali eles me convidaram, né, para começar a estudar mídias e tecnologias na educação física. Desde então não parei mais, né? Então fui para o mestrado em Santa Catarina estudar mídias e tecnologias na educação física com o professor Giovanni Pires, que é uma das principais referências do país, né, no tema. Lá fiz um estudo sobre o Facebook, né, e a repercussão dos mega-eventos esportivos no Brasil. E depois, no doutorado, já na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, né, continuei estudando mídia esportiva, especialmente a cobertura que a mídia faz do esporte paralímpico, né? Na tese eu entrevistei jornalistas que cobriram os Jogos Paralímpicos Rio 2016, né, para saber o que os motivava, né, para fazer a cobertura jornalística de determinadas maneiras, sobretudo naquela ocasião ainda, ressaltando muito do capacitismo que há, né, na imagem de atletas paralímpicos. Tá? Então, a trajetória, né, que eu constituí dentro da educação física foi quase toda, praticamente toda ela, né, nessa relação com as mídias e as tecnologias. A ideia do grupo de pesquisa, do Remix, né, nasce com a minha ida para trabalhar na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, né, onde eu me concursei em 2018
E após alguns estudantes saberem, né, dessa minha relação com as mídias e as tecnologias, eles começam a me procurar, um determinado grupo de estudantes, né, Otávio, Monteiro, Lucas, Breno, né, eles me procuram para saber o que era possível fazer, né, nessa relação das mídias e das tecnologias, né, com a educação física. Então, ali surge a ideia de a gente constituir um grupo de estudos, né, e aí, a partir desse grupo de estudos, nasce o grupo de pesquisa, né, muito por interesse dos jovens estudantes, agora boa parte deles já professores, né, da rede pública lá no Mato Grosso do Sul, né, por me provocando a estudarmos o tema mais a fundo, né, e experimentamos algumas ideias, né, em estágios que eles tinham em algumas escolas, né. E aí, muito tocados pela ideia da remixagem de jogos digitais, né, para experiências corporais na educação física escolar, que é um conceito usado, né, nessa relação das tecnologias com a educação, nós demos o nome de Remix, né, para o Observatório de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais, que acabo trazendo aqui para o FAO quando venho por uma redistribuição em 2022. Né? Então é assim que surge o grupo de pesquisa. Os principais desafios para constituir o grupo de pesquisa é sempre, eu costumo dizer, de a gente continuar sempre justificando do porquê estudar mídia e tecnologia na educação física, né? Há uma certa dificuldade de compreender essa relação no primeiro momento, né? Parece só uma coisa de alguns nerds de tecnologia querendo trazer isso para dentro da educação física, né? Mas talvez o principal desafio, né, no início é esse, né? De legitimar a necessidade, a importância de se ter um grupo de pesquisa com esse tema na nossa área, né? E depois as dificuldades, os desafios, né, de todo laboratório, grupo de pesquisa no Brasil, que é de ir em busca de financiamento, de fomento, para estruturar, né, ações e atividades do grupo. Tá? Então, talvez essas seriam aí hoje as principais dificuldades. E agora, nesse início, agora já de 4 anos na UFAL, né, a gente temos uma sala de apoio, que a gente ajuda a gerir ali um laboratório, né, com o IF, é a nossa sala 1, né, que é o Centro de Cultura Digital do IF, e o desafio é equipamento, né, a gente conseguir equipamentos mais modernos, para que a gente toque, né, as atividades de extensão, de ensino e de pesquisa do grupo. Toda interessada e interessado, né, da educação física e de áreas afins pode participar, né? Estão todas e todos convidados, né? Nós temos muito foco nas questões do corpo, das práticas corporais, da educação física escolar, né, na relação com as mídias e as tecnologias, mas pessoas de áreas afins que porventura tenham interesse podem participar, né? Agora, por exemplo, nós estamos atuando no PET Saúde Digital, né, que é um programa de educação pelo trabalho do Ministério da Saúde, juntamente com a CAPES, né, para promover a formação aí profissional, né, e neste caso a formação cultural, né, para a saúde digital. Então, nós temos agora, por exemplo, estudantes da medicina, né, juntamente com estudantes da educação física, participando de atividades do grupo. Né? Então, é um grupo, pode-se dizer, interdisciplinar, né? Então, estão todas e todos convidados aí da Universidade Federal de Alagoas, desde a graduação à pós-graduação. Nós temos também mestrandos, né, que têm participado do grupo por meio do mestrado profissional em Educação Física Escolar. Então, o grupo tem contribuído para a formação, né, crítica, científica, né, de profissionais, sobretudo de professores e professoras da educação física, por meio do ensino. Né, a gente atua, né, principalmente numa disciplina
no curso de licenciatura voltado às tecnologias, no primeiro semestre da licenciatura em Educação Física, por meio de pesquisa, da iniciação científica, né, do programa de iniciação científica, que já há mais de 3 anos, de 3 ciclos, né, na verdade, nós temos conseguido bolsas de iniciação científica para que estudantes, né, tenham esse processo de inserção na pesquisa, com fomento de bolsa. Né? Também temos esse projeto de extensão que vocês escutam nesse momento, né? O RADF, que já também há cerca de 3 anos funciona com bolsas, né? Do programa Esporte na UFAL. Né? Então, uma formação voltada para os podcasts aqui. Né? E também por meio do mestrado, né? Onde tenho atuado como orientador e os meus orientandos de mestrado e orientandas têm aí se aproximado da temática de mídias e tecnologias, né, nível de mestrado, desenvolvendo suas pesquisas de mestrado, desenvolvendo recursos educacionais, né. Então, o grupo tem atuado aí nessas dimensões, digamos assim, nessas 4 dimensões de atividades universitárias. Os obstáculos, eu de alguma maneira já mencionei, são os mesmos do início, né, dá para se dizer. Então, alguns obstáculos em relação à infraestrutura, né, de equipamentos mais modernos, né, para o laboratório. Uma manutenção dos recursos humanos ali, né, as bolsas ainda que melhores nesses últimos 3 anos, né, mas ainda são um tanto sazonais, né, para a manutenção dos recursos humanos também. Né, e financiamento para pesquisas de maior envergadura, né, mais longitudinais, tem sido um dos desafios aí para o grupo de pesquisa, né? Sobretudo para o acúmulo de funções que eu, o coordenador, tenho, né, como em outras funções na universidade, isso se torna um pouco mais difícil de participar de editais, tempo para escrever projetos e participar de editais em busca de financiamento. E bom, para o futuro, penso que essa consolidação, digamos assim, do grupo de pesquisa por meio de editais de fomento de maior envergadura, né, para a realização de pesquisas longitudinais. Acho que esse é um dos grandes metas, um dos grandes objetivos que tenho com o grupo de pesquisa, né? Que aos poucos eu tenha tempo, né, para poder redigir esses projetos, colocar as ideias no papel, né, e assim em busca de fomento nos editais que porventura venham a ser disponibilizados no futuro próximo, né. Então, essa perspectiva futura, né, de conseguir dar continuidade também para a formação desses pesquisadoras e pesquisadores, né, em nível de mestrado e doutorado, o que por enquanto só acontece por meio do mestrado profissional, que é voltado para professores das redes públicas, né, e que atuam na educação física escolar. Tá? Então, acho que essas são as perspectivas futuras, conseguir aí abrir uma linha de pesquisas de mestrado e doutorado acadêmica, né, para que os estudantes que saem da graduação aqui mesmo de Alagoas possam dar continuidade na sua formação no próprio estado, né, sem precisar sair daqui, como foi o caso do Lucas Mateus, que hoje está em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, que fez a sua iniciação científica aqui conosco e foi buscar o seu mestrado no sul do país, né, nessa área, nessa linha de estudos que desenvolvemos. Então, essa é a principal perspectiva futura, né, de abrir mais essas portas, esses caminhos de formação por meio do grupo de pesquisa, aqui mesmo em Alagoas. E claro, se você quiser sugerir temas, fazer perguntas ou simplesmente continuar esse bate-papo, fique à vontade para nos contatar. Queremos que esse espaço seja cada vez mais construído com vocês, ouvintes. Este episódio foi produzido pelos monitores Rose Tavares, Luiz Guilherme do programa Esporte na UFAL, na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta, enviar no e-mail radioiefufal@gmail.com. Convido você a seguir o nosso Insta, que é o @remix,
_ufal e compartilhar esse episódio. Ficamos por aqui e até uma próxima.